1925. A visita do presidente Melo Viana. O presidente Melo Viana esteve nessa cidade. Vossa Excelência veio visitar as obras da EF Paracatu, na ligação daqui a Martinho Campos. Saiu de Belo Horizonte no dia 7 às 6 horas e chegou às 10. Comitiva: Dr. Daniel de Carvalho, secretário da Agricultura; Djalma Pinheiro Chagas, secretário das Finanças; Alencar Araripe, chefe de polícia; Noraldino de Lima, diretor da imprensa oficial; Flávio dos Santos, prefeito da capital; Almeida Campos Júnior, diretor da EF Oeste de Minas; Major Oscar Pascoal, capitão Edmundo Lery, ajudantes de ordens, Dr. Batista de Almeida, Dr. Pedro Magalhães, Dr. Aquiles Lobo, da Alta Administração da Oeste de Minas, Coronel Henrique Viana e o jovem Paulo Lima. Recepção: além das autoridades locais, Dr. Ribeiro de Oliveira, diretor da Paracatu; José Beringue, encarregado das obras; Padre José Pereira Coelho, médicos advogados, funcionários federais estaduais, municipais e outros destaques. Almoço banquete no Grande Hotel. Saudações: Aristides Milton, Raimundo Franzen de Lima, Torquato de Almeida. Discurso do presidente enaltecendo o progresso e a ligação íntima dele com a cidade, quando foi juiz municipal. Depois do almoço, o presidente montou o cavalo e foi com a comitiva, fora da cidade, visitar as obras. Regressaram à capital pela tarde. 1925, 11/10. O Minas Gerais publicou sobre a nossa cidade a seguinte referência: Pará de Minas é uma excelente cidade, habitada por uma população culta, laboriosa e progressista. Centro industrial de muito futuro, já dispõe de 3 fábricas, 2 de morim, fundidas, pertencentes à Companhia Industrial Paraense, de que são diretores os senhores Torquato de Almeida, Padre José Pereira Coelho e Coronel João Alves Ferreira da Silva, este residindo nesta capital. As 2 fábricas, onde rodam 200 teares, são as primeiras e únicas que, no gênero, se fundaram em Minas. Além dessas, há uma terceira, em construção também de tecidos, pertencente à Companhia Melhoramentos Pará de Minas, que tem como diretor-gerente o senhor Torquato de Almeida. O Grande Hotel de Pará de Minas é um estabelecimento modelo que honra sobremaneira a iniciativa particular daquele excelente cidade. Edifício de bela arquitetura, com 40 quartos, instalações de primeira ordem, mobiliário de gosto e admiravelmente situada na praça principal da cidade. O Grande Hotel atesta com a maior eloquência o espírito de progresso que anima a companhia. Melhoramentos Pará de Minas, a que o estabelecimento pertence. O Grande Hotel é aqui. O Grande Hotel é aqui. Acabei. Agora é continuar na próxima. Tá melhor de ler aí no tablet? Tô. 1925, 18/10. Casa Emília. O distinto e conceituado construtor Sr. Amídio Celso Grassi, que reside há muitos anos nessa cidade, acaba de instalar aqui, com grande e variado sortimento de ferragens, materiais de construção, etc., importante casa comercial a que deu o título de Casa Emília, à Rua 20 de Setembro. 1925, 29/11. Pela indústria de Pará de Minas. Consoante as notícias publicadas, estamos informados que já chegaram ao porto do Rio de Janeiro os maquinismos destinados às novas fábricas de fiação, etc., que serão instalados nessa cidade e no próspero distrito de São Gonçalo do Pará, pelas companhias Melhoramentos e Força de Luz São Gonçalense, a fim de providenciar sobre a retirada da alfândega dos referidos maquinismos. Seguiu para o Rio de Janeiro o Sr. Torquato de Almeida, diretor das referidas empresas. 1925, 29/11. A Companhia Industrial Paraense coloca em funcionamento os novos maquinismos comprados para o aumento da capacidade produtiva de suas fábricas de morins
e bem assim para o aumento de força da usina do Carioca, de propriedade da empresa. 1925, 29/11. Acha-se nessa cidade, hospedado no grande hotel, o distinto engenheiro Sr. Álvaro Vieira Lima, representante da companhia SKF do Brasil, que aqui veio para dirigir os serviços de montagem dos mancais de esfera, adquiridos pela Companhia Industrial Paraense, com a fim de substituir os de tipo comum aplicados nas transmissões e suas fábricas nessa cidade. 1925, 29/11. Pela agricultura. Pará de Minas vai ter também uma importante colônia agrícola. O governo do estado adquiriu a importante fazenda da Restinga, para ali fundar uma colônia. O próprio adquirido não podia prestar-se melhor ao fim almejado, que pela excelência do terreno, quer pela proximidade de estrada de ferro, o que facilita a exportação. A EF Paracatu passará nas imediações da Restinga, a 1 légua mais ou menos. Brevemente chegará um engenheiro para dividi-la em lotes que serão entregues a imigrantes austríacos, ao que estamos informados. Excelentes são esses colonos, verdadeiros agricultores. Será mais um benefício de Pará de Minas, ficará a dever ao governo Melo Viana. 1925. O serviço de telefone urbanos já se encontra em pleno funcionamento. A sede e o belo castelinho na Praça Padre José Pereira. A sede, perdão. Pode repetir? Tá bom. A sede é o belo castelinho na Praça Padre José Pereira, obra do senhor Amedeu Celso. Senhor Amedeu Celso Graci. Pode repetir? Tá. Senhor Amedeu Celso Graci. Senhor Amedeu. Tá. Senhor Amedeu Celso Graci. Senhor Amedeu Celso Graci. 1925, 20/12. Chegam ao Rio de Janeiro os maquinismos da companhia, melhoramentos, destinados também à malharia e renda. Também no mesmo navio vieram equipamentos para outras cidades de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí aqui eu venho para o próximo. Não, aqui ainda tem mais. Não? 1925, 20/12. Quarta fábrica de tecidos. Em São Gonçalo do Pará, até março de 1926, será instalada com especialidade em fios destinados à malharia. Entre 1924 e 1925, o algodão paraense produziu algumas centenas de contos de réis, com São Gonçalo exportando mais de 500 mil contos réis. A nova fábrica será alimentada pela companhia Força e Luz São Gonçalense, da qual o Sr. Torquato de Almeida é o diretor. Agora o próximo capítulo. 1926, 18/1. Importante declaração do futuro presidente da República, Sr. Washington Luiz. Valorização da nossa moeda. Mister é ainda adotar, fazer a nossa moeda ouro, dando-lhe valor, peso, título, modo, nome, subdivisão decimal para facilitar as trocas. E com ela substituir uma moeda que, entre nós, não tem nome, porque se multiplica em mitos, que não tem unidade, porque a sua representação mais usual é o milhar, que não tem subdivisões, mas pulverizações até o real, sem existência efetiva e sem mesmo representação material, que não tem nenhum valor próprio, porque varia ao sabor das circunstâncias, como papel moeda, que tem sido como promessa de pagamento que é apenas, que se cambia, mas geralmente na base de uma moeda divisionária mínima inglesa. Divisionária mínima inglesa. Numa subutilização de mínimos complexos,
que dificultam ao vulgo o conhecimento do valor do seu dinheiro, tornando a operação de câmbio uma arte misteriosa só acessível em determinadas castas. Estabilizada a taxa, adotada a nossa moeda que, em ouro, represente a relação do custo da vida e que em ouro seja convertida. Porque lá havemos de chegar, só então poderemos reorganizar o crédito bancário, sob todos os aspectos, a longo e curto prazo. Temos que reorganizar esse crédito mesmo paralelamente ao tratamento que fizermos. Um bom sistema bancário vale no organismo de uma nação o que no organismo humano vale o aparelho circulatório. Um poderoso órgão central em sístoles oportunas envia regularmente ondas de sangue para órgãos complementares, onde o contato com o ar faz-lhe a hematose e daí, ainda com o impulso inicial, encaminham-se por artérias dúteis e vão levando a vida, irrigar todo o corpo, dando força e a saúde. Veias úteis acodem a diástole, recabeando o sangue que já prestou seu serviço. 1926, 18/1. Aumentaram os impostos federais, comunica o coletor federal Silvino Silva. 1927, 1/5. Inauguração da fábrica de laticínios, manteiga e pasteurização de leite. E gelo de Arthur Savassi e Companhia. Filial da empresa sediada em Belo Horizonte. 1927, 17/5. Posse do tenente Júlio de Melo Franco à presidência da Câmara Municipal. 1928, fundação do segundo estabelecimento de ensino secundário, o Ginásio Paraense. Agora é 1929. 1929. O principal fato deste ano foi, sem dúvida, a inauguração oficial do prédio do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em 17 de fevereiro. Polêmica obra iniciada ainda em 1912, por ser dispendiosa para a comunidade e a sua administração pública, representou sempre para a oposição política que se manteria até 1930, ao torquatismo, um forte pretexto para as adversidades sociais. Erigido em localização central, na verdade trouxe este inconveniência até aos dias de hoje. Todavia, o empreendimento tem o valor do sacrifício de toda uma sociedade e suas futuras gerações, transformando em magnífica escola para os inúmeros profissionais da nobre atividade da medicina e da assistência social aos mais necessitados. A história relata com a justa significância e honradez o progresso daquela santa casa, dirigida pelas mais ilustres personalidades do meio paraense. 1929. Por iniciativa do presidente da Câmara, Tenente Júlio de Melo Franco, foi transferido para Pará de Minas o Ginásio São Geraldo, fundado na cidade de Oliveira, instalando-se no prédio da Câmara. 1929, 6/10. Inaugurado o ramal ferroviário da Estrada de Ferro Paracatu, ligando a cidade a Martinho Campos, e de lá para noroeste de Minas. Reproduzidos a seguir o texto do anúncio e o convite da inauguração. Nosso hospital. Amanhã, domingo, às 5 horas da tarde. Realiza-se amanhã, 17 do corrente, às 5 horas da tarde. O facto há tanto desejado da inauguração do novo hospital. A Irmandade da Santa Casa tem o prazer de convidar a todos os paraenses para a festa da inauguração.
Às 5 horas, na Igreja Matriz, terá lugar a bênção da imagem padroeira Nossa Senhora da Conceição, sendo paraninfos o Senhor Torquato de Almeida e Esma, Senhora Dona Onésima Moreira Diniz. Daí partirá a procissão em direção ao prédio a ser inaugurado. A cerimônia da bênção será oficiada pela Acata Vigário Revidimo, Padre José Pereira Coelho. É reveredíssimo, tá? A cerimônia da bênção será oficiada pelo Acato Vigário Reveredíssimo, Padre José Pereira Coelho, acolitado pelo Reveredíssimo, Padre Ignácio Campos. Serão paraninfos o Senhor David Rabelo e Esma, Senhora a Irmandade. Excelentíssima? Ah, tá. Senhor David Rabelo e Excelentíssima Senhora a Irmandade. Fevereiro de 1929. Aí vai começar aqui 1930, ok? 1930. A Revolução das Ideias. A partir da década de 1920, começaram a surgir no cenário nacional alguns fatores sociais e políticos que contribuíram decisivamente para o declínio e derrocada da República Velha. O agravamento da crise econômica, a eclosão de revoltas e levantes militares, o crescimento das camadas sociais urbanas, além do acirramento dos conflitos políticos, causados pela progressiva divisão das oligarquias dominantes, formam um conjunto de fatores que provocaram a Revolução de 1930. Uma das mais significativas mudanças sociais ocorridas a partir da segunda metade da década de 1910 foi a urbanização e o crescimento industrial. Impulsionado pela adoção de políticos protecionistas e estímulos indiretos, o setor industrial brasileiro expandiu-se e diversificou-se de modo a promover o crescimento das camadas sociais urbanas. A expansão da indústria fez surgir a burguesia industrial, a classe média e o operariado. Nas regiões sul e sudeste do país, onde essas transformações foram mais intensas, o surgimento e o crescimento desses novos grupos e classes sociais colocaram em xeque o domínio político exclusivo das oligarquias agrárias. Para as elites dominantes, as reivindicações trabalhistas eram tratadas como caso de polícia, mas a constante repressão policial contra os trabalhadores não impediu, porém, a eclosão de greves por todo o país. As reivindicações crescentes do operário urbano apontou para a necessidade de uma política de caráter governamental de ampliação e proteção dos direitos dos trabalhadores, que assegurassem condições dignas de trabalho e remuneração. Também neste período surge o primeiro movimento político e militar que marcará presença no cenário político nacional e influenciará os rumos das decisões governamentais. Liderado pelo jovem oficialidade do Exército, os tenentes, em que menor número os capitães. O tenentismo surge como um movimento de insatisfação da oficialidade militar diante dos problemas políticos, sociais e econômicos do país. Entre 1921 e 1930, o movimento tenentista realizou várias revoltas e rebeliões armadas com o objetivo de derrubar os governos oligárquicos e assumir o poder. Esperei aqui. Próxima página é 20 de setembro. O primeiro movimento tenentista ocorreu em 5 de julho de 1922,
e ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana. Os militares que lideraram esse movimento eram contrários à candidatura do mineiro Arthur Bernardes, representante dos interesses das oligarquias cafeicultoras de Minas Gerais e São Paulo, na disputa eleitoral daquele ano para a presidência da República. Mas a oficialidade rebelde foi derrotada por forças militares fiéis ao governo. Coluna Prestes. Em 1924, eclode a revolta tenentista de São Paulo, mas após violentos confrontos, os revoltosos são derrotados. Os que conseguiram escapar do cerco e da perseguição se refugiaram no interior e juntaram-se ao outro movimento revolucionário tenentista, proveniente do Rio Grande do Sul. Da união desses tenentes surge, em 1925, a Coluna Prestes, composta por centenas de oficiais e soldados e liderada por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. A coluna percorreu cerca de 24 mil quilômetros pelo exterior do território brasileiro. Após anos de marcha e inúmeros confrontos com as forças militares governamentais, a Coluna Prestes foi derrotada em 1927. Não obstante, os tenentes fariam parte das forças políticas que vão desencadear a Revolução de 1930. A crise de 1929. Em 1929, a economia mundial é abalada por uma forte crise provocada pela falência da Bolsa de Valores de Nova York. A crise de 1929 atingiu durante os Estados Unidos e os países europeus, sendo ainda um país predominante agrário, exportador de produtos primários, principalmente o café, e dependente dos mercados e empréstimos externos. A crise de 1929 atingiu durante a economia do Brasil. Neste contexto, os mercados consumidores escolheram drasticamente. Diante da crise, os cafeicultores Neste contexto, os mercados consumidores encolheram drasticamente. Diante da crise, os cafeicultores recorreram, como de costume, ao apoio do governo federal, que, não obstante, foi incapaz de dar continuidade à política de proteção ao setor. Por esse motivo, a crise de 1929 também foi um importante fator a contribuir para o enfraquecimento político das oligarquias cafeeiras, que, além disso, deixou claro para as elites dominantes a inviabilidade e os limites do modelo de economia agroexportadora. As oligarquias dissidentes. A política dos governadores, firmada no governo do presidente Campos Salles, 1898 a 1902, consistiu num acordo tácito. Num acordo tácito. Consistiu num acordo tácito entre as oligarquias cafeeiras, paulista e mineira, com o objetivo de estabelecer a hegemonia na política nacional em defesa dos seus interesses. Por meio de acordos entre o Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro, PRM, os dois estados indicavam um nome de consenso como candidato ao governo federal e elegaram praticamente todos os presidentes da República. A aliança entre São Paulo e Minas Gerais ficou conhecida como a política do café com leite. Contra a hegemonia política paulista e mineira, insurgiram as oligarquias das regiões Sul e Nordeste. No final da década de 1920, as pressões e conspirações das oligarquias dissidentes ampliaram-se
e conspirações das oligarquias dissidentes ampliaram-se. Mas foi o rompimento da aliança entre São Paulo e Minas Gerais que provocou o movimento revolucionário que solapou a República Velha. O movimento revolucionário. Na sucessão presidencial de 1930, São Paulo e Minas Gerais discordaram sobre o nome do candidato que disputaria o pleito. O presidente Washington Luiz apoiou a candidatura do paulista Júlio Prestes, ao invés de apoiar a candidatura do mineiro Antônio Carlos. Essa atitude levou Minas Gerais a romper com a aliança com paulistas e a apoiar as oligarquias de outros estados, do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Deste modo, esses três estados formaram um grupo político de oposição chamado Aliança Liberal. Nas eleições de 1930, a Aliança Liberal apresentou como candidato a presidente o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa como vice-presidente. Não obstante, foram derrotados pelo candidato do governo, Júlio Prestes. Mas Júlio Prestes não chegou a tomar posse, porque meses depois das eleições, eclodiu a revolução que colocou Getúlio Vargas no poder. Contando com o apoio militar dos tenentes, as oligarquias dissidentes de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul desencadearam um movimento de revolta em várias regiões do país. Diante de uma iminente guerra civil, as Forças Armadas, Exército e Marinha deram um golpe de Estado, depondo o presidente Washington Luiz. Uma junta militar transmitiu o governo de Getúlio Vargas, líder máximo da Revolução. Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945. Seu governo atravessou uma fase provisória, uma fase constitucional e depois se transformou numa ditadura, que promoveu muitas mudanças na economia e a modernização das instituições políticas. Em Pará de Minas, o movimento revolucionário de 1930 afetou radicalmente a política municipal, como na grande maioria das cidades brasileiras, os antigos agentes executivos, agora dominados prefeitos municipais, com a separação dos poderes executivos e legislativos, foram nomeados como interventores. Na cidade, o tenente Júlio de Melo Franco, então presidente da Câmara, foi destituído de uma maneira até arrogante, em 6 de 10 de 1930, e nomeado em seu lugar o Dr. Benedito Valadares Ribeiro, da oposição, casado com Dona Odete Vargas, prima de Getúlio. Figura espetacular, embora competente e muito culto, Benedito Valadares foi mais tarde colocado pelo presidente Vargas no cargo de interventor do estado de Minas Gerais, dando início a um governo dos mais progressistas e surpreendentes da história do Brasil, beneficiando Pará de Minas, sua terra natal, de maneira grandiosa. Destacando o município em todo o território nacional, é o que veremos nas páginas seguintes. 1933, 1/3. Assume o cargo de prefeito municipal o Sr. Francisco Valadares Ribeiro, irmão de Benedito, que exerceu até 19 de 11 de 1945, período em que criou sérios obstáculos ao progresso do município, não sendo maiores por empenho pessoal do interventor, governador de Minas Gerais, que praticamente administrou à distância a cidade. Nesta época, o Dr. Benedito Valadares estabeleceu sua chácara, construindo magnífica sede residência, com piscina e lago particular maravilhoso, além de outros atrativos arquitetônicos, onde recebia ilustres personagens da política nacional, tais como o Dr. Milton Campos e o jovem Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, futuro presidente da República. Cria a política do famoso homem público paraense. 1932, 1/6. Inaugurado na Casa São José, de propriedade do Sr. José Inácio Marinho, o serviço funerário com a confecção de urnas e venda de artigos afins que interiormente era efetuado pelo Sr. José Francisco Marinho, no início do século.
1933, 1/2. Instituído o diretor municipal do Partido Progressista, numa reunião presidida pelo Dr. Benedito Valadares, reunindo grande número de componentes de diversas correntes políticas do município. Grande massa popular assistiu ao evento. 1933, 12/12, data histórica. O Dr. Benedito Valadares Ribeiro, então deputado federal, assume a Interventoria de Minas Gerais. 1933, 16/8. Estabelecido o serviço de transporte rodoviário de passageiros com a circulação do auto-ônibus, de propriedade do senhor Antônio Epaminondas Marinho, Tonzinho Marinho. O veículo saía da Praça Padre José Pereira às 6 horas, chegando à capital às 10. Retornava às 3 horas da tarde e às 7 horas da tarde estava de volta à cidade. A autoestrada era uma das primeiras construídas no estado, ainda sem pavimentação. 1934, 1/8. Início da construção do primeiro trecho da rodovia que ligaria Pará de Minas a Juatuba, pela turma número 8 da Secretaria de Viação, sob a supervisão do feitor de obras Clarindo Palhares Cardoso. 1934, projetava-se a construção da Avenida Getúlio Vargas e da Ponte Grande. 1934, 6/4, instalação de uma estação rádio-telegráfica para a comunicação com o país. 1935, 5/4, o Dr. Benedito Valadares é empossado com o governo do estado de Minas Gerais. É empossado, tá? O Dr. Benedito Valadares Ribeiro é empossado como governador do estado de Minas Gerais. Tá. 1935, 16/6. O magnífico prédio do Grupo Escolar Governador Valadares é entregue à comunidade paraense. 1936, 15/5. Fundação do Paraense Esporte Clube O Pato. 1936, 17/1. Inauguração da rede telefônica interurbana ligando a cidade a todas as localidades servidas pela Companhia Telefônica Brasileira. 1937, 13/6. A usina Inconfidência de beneficiamento de algodão é inaugurada em Pará de Minas. 1937. Iniciadas as obras da Praça Esporte, Iniciadas as obras da Praça de Esportes de Minas Gerais, cumprindo o projeto de difusão de esportes no estado de Minas Gerais, um dos mais arrojados do governo Benedito Valadares. 1938, instalação do Centro de Saúde, outro benefício do governo Benedito. 1938, 17/9. Com o crescimento sempre notável da cidade, houve a necessidade de prover um aumento de fornecimento de energia elétrica, o que se deu pela usina de Florestal. 1929, 5/2. Pará de Minas é uma das primeiras cidades do estado a ter instalado uma agência do Banco Mineiro da Produção, entidade governamental que foi fundada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial. 1939, 1/9. A Alemanha nazista, chefiada por Adolf Hitler, invade a Polônia, fato que deu início à Segunda Guerra Mundial. Lamentável acontecimento que repercutiria em todos os setores da vida da humanidade. Pará de Minas foi afetada, sofrendo com isto as mazelas que a crise internacional trouxe. Na cidade residia uma colônia de alemães e outro de italianos, além de alguns emigrantes. Vou começar. Na cidade residia uma colônia de alemães e outra de italianos, além de algumas emigrantes japoneses, gente que fez parte da formação da comunidade, famílias que traziam a ascendência do governo continente. Estes paraenses foram
por muitos concidadãos desprezados pelo conceito. Na sociedade, para agravar mais ainda o quadro, existiam os simpatizantes de Adolf Hitler, paraenses genuínos que abraçavam o germanismo, o que deu à oportunidade uma separação social e conflitos filosóficos. Os italianos eram os Laurentis, os Cáfaro, os Frágulo... Peraí, vou repetir. Tá. Os italianos eram os Laurentis, os Cáfaro, os Frágula, os Graci, dentre outros, e os germânicos estavam representados pelos Goembel, pelos Binder, pelos Betluf, o que significa essa palavra? Pelo Bichuruf? Tá. Pelos Bichuruf e os mais conhecidos. Porém, a religiosidade do povo paraense fez valer e todas as controvérsias foram desmistificadas. Okay. 1939, 27/4. Evento importante. O excelentíssimo senhor presidente da República Getúlio Vargas visita Pará de Minas, acompanhado por distinta comitiva. Dentre as autoridades que os acompanhavam estava o governador Benedito Valadares. Getúlio Vargas esteve inspecionando as obras da Praça Esporte de Minas Gerais, grande feito do seu governo em parceria com o Estado de Minas Gerais. Na verdade, o acontecimento surgiu com uma inauguração antecipada das magníficas instalações destinadas ao projeto de desenvolvimento dos desportos. A maior iniciativa social do paraense Benedito Valadares, que se propagaria por todo o interior, tendo como início a construção da Praça de Esportes da Praça de Esportes do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. A de Pará de Minas era a segunda unidade a ser entregue à comitiva mineira. Registros fotográficos, históricos... Não, aqui é legenda, não preciso ler isso não, né? Falou das fotos. Deixa eu ver. Praça Esportes, Minas Gerais... Não. Começa aqui, ó. 1939, 4/12. A Praça Afonso Pena recebe o busto em bronze do ilustre governador Benedito Valadares. Esta praça foi o local onde anteriormente se edificava o antigo Fórum, bem no centro, e fazia parte da antiga Praça Municipal. 1939, 1/8. Um evento curioso deu-se como a comemoração do primeiro paralelepípedo para o calçamento da cidade. O prefeito municipal Francisco Valadares, irmão do governador Filho da Terra, era contrário à pavimentação de Pará de Minas, alegando que desta maneira a tranquilidade do lugar teria seu término com o progresso. Compreendia que a cidade estava destinada para uma estância de repouso, pois se localizava muito próxima à capital, e esquecia-se de que o desenvolvimento da sociedade era a principal meta de seus concidadãos. Na verdade, se não fosse Benedito Valadares, que se desdobrou como virtual prefeito de Pará de Minas, a sociedade estaria penando a falta dos empreendimentos tão necessários ao crescimento. Chiquinho Valadares, se o permitissem, atravancaria o progresso da importante urbe, que foi planejada nas últimas décadas. 1940, 11/5. Data oficial da inauguração da Praça de Esportes Minas Gerais, na Avenida Getúlio Vargas, na antiga Várzea da Cruz, onde ainda se erigia o Ginásio São Francisco. A Avenida Getúlio Vargas ainda estava em construção quando as pistas de rolamento estavam sendo estendidas até a Ponte Grande, que, na época, ainda era acanhada, construída de toras de madeira e abraçada por lindos bambuzais japoneses, que fornecia carniços para as pescas esportivas do Ribeirão Paciência.
1940, 11/5. Nessa mesma data, foi inaugurada também a fábrica de escola Benjamin Guimarães, graças à ajuda do ilustre conterrâneo, uma das maiores figuras cívicas de Minas Gerais, que a idealizou e financiou. Esta escola tinha como finalidade a formação de jovens para atividades de pecuária e laticínio, e mais tarde se transformou na Cooperativa dos Produtos Rurais de Pará de Minas. Já naquela época, beneficiava a produção leiteira da região e desta reproduzia produtos de excelente qualidade como queijos, manteiga e um requeijão que ganhou fama. Acabou. Aí já acabou finalizando 1942. Tá, quer que eu repita alguma coisa? Ficou tudo